Fala galera, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje eu vou explicar um pouco sobre a sintaxe de variável, tá? Foi uma das questões que caiu aí esses dias. Então vamos esclarecer, tudo bem? Eu vou trazer aqui o KPI. Os dados que eu estou usando hoje é aqueles dados simulados do Click, né? Que você clica aqui no script Ctrl 00, tá bom? E vamos fazer aqui uma demonstração das variáveis, tá? Campos que eu tenho aqui. Eu tenho expressão, dimensão e x. Então, eu vou pegar uma tabela também de gráfico para utilizar uma dimensão de exemplo. Vou colocar aqui a dimensão de em 1. E aqui na expressão, eu vou trazer uma expressão comparativa e a expressão de variável. Bom, na expressão, a gente tem a expressão 1. Tá? Eu vou colocar adicionar medida, soma de medida. Ok? Essa aqui é a sintaxe da expressão 1. Se eu quiser colocar essa expressão em uma variável, como é que eu faço? Vou vir aqui na variável, criar nova variável, colocar aqui, ó, vsoma, tá? Esse nome aqui da variável você pode colocar o que você quiser, tudo bem? Aqui na expressão você coloca a expressão de soma, então soma expressão 1, tá bom? Vou dar um aplicar, vou fechar. Como é que eu faço para mim chamar a variável aqui para o meu KPI? Se eu colocar aqui simplesmente vsoma, o click ele entende que esse texto aqui é uma variável, porém ele não sabe que tem uma expressão dentro dele, né? Ele entende que é uma variável de campo, tá bom? Então, para você exemplificar, né, para você explicar para o click que é uma variável de uma expressão que você criou, você tem que colocar cifrão entre parênteses, tá? Você coloca cifrão entre parênteses, aí ele vai te trazer a expressão que está dentro dessa variável. No caso, ó, soma expressão 1, tá bom? Ele está te trazendo exatamente o que você escreveu dentro dessa variável. Vou dar um aplicar, ó, soma expressão 1, tá certo? Se por acaso eu colocar algo diferente aqui nessa variável, se eu colocar um igual, né, nessa variável, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar um igual aqui no texto da variável, tá? Observe que eu coloquei na definição só soma de expressão, estou colocando um igual agora. É a única modificação que eu estou fazendo, tá bom? Estou colocando um igual, vou fechar. Agora eu vou vir aqui na minha expressão. Ó, observe que ele não traz mais o texto da expressão, tá? Soma, abre parênteses, expressão 1. Agora ele traz já o cálculo resolvido, tudo bem? Ele está trazendo aqui o valor, ó, 251.667, tá? Ele já traz o valor resolvido. Então, se você precisar fazer algum trabalho dentro dessa variável, você já vai vir aqui com o valor resolvido, tá bom? 251.667, tudo bem? Ele não traz mais o valor da expressão. Se por acaso você não colocar o igual aqui, ó, vou tirar o igual, tá? Soma de expressão 1. Estou tirando o igual, beleza. Vamos fechar. Ok. Ele está me trazendo agora de volta, ó, aqui embaixo, soma de expressão 1. Se eu colocar um igual aqui, depois de abrir parênteses, ele vai resolver para mim a variável antes de trazer para um determinado cálculo, tá bom? Então vou dar um aplicar. Nesse caso aqui, ó, quando você dá parênteses igual, ele resolve a variável antes de trazer para um determinado cálculo. Por exemplo, vou colocar novamente aqui, ó. Ele trouxe aqui o valor 251.667, tá? E também tem a opção de você poder transformar a variável em função, tá? A variável nesse formato, ela aceita cálculos entre si, tudo bem? Se você quiser utilizar uma variável com a outra, você pode estar utilizando soma mais soma, por exemplo, e dar um aplicar. Aí ele dobrou o resultado, né? Ele pegou a variável soma, dobrou o resultado e colocou. Assim como mais, menos e multiplicar também funciona. Você consegue utilizar como se fosse um número normal, tudo bem? Transformando ela em função, quando você exige um parâmetro para colocar dentro da variável. Por exemplo, aqui temos a dimensão A, B e C. E eu quero pegar a soma apenas de uma dessas dimensões, só que eu não quero ficar escrevendo a expressão toda hora. Eu quero utilizar uma variável onde eu coloco um parâmetro
e depois esse parâmetro já me dá o filtro da dimensão que eu quero colocar. Então eu vou vir aqui no cálculo de expressão da variável, vou clicar na minha variável e vou mudar a expressão. Aqui dentro da minha expressão, vou colocar o filtro de set análises que eu quero fazer. Então, din1 igual, abre e fecha chaves. E aqui dentro das chaves, em vez de eu colocar o filtro direto, por exemplo, a dimensão A, no lugar de eu colocar esse filtro direto, eu vou chamar um parâmetro. Ou seja, o parâmetro que eu passei para essa função, cifrão 1, tá bom? Eu posso, dentro da própria variável, chamar outras variáveis ou então colocar parâmetros, tá bom? No caso aqui, eu estou colocando um parâmetro 1. Se você tiver mais parâmetros para colocar, é só colocar cifrão 2, cifrão 3 e assim por diante. Você coloca quantos parâmetros você quiser, tudo bem? Então aqui a gente colocou o parâmetro 1. Vou dar um aplicar, salvar a minha variável. Minha soma aqui agora está zerada, porque essa variável está exigindo que eu declare o parâmetro, tá bom? Para você declarar o parâmetro da variável, depois que você escreve ela, depois o nome, você abre e fecha parênteses, né? E aqui dentro você declara quais são os parâmetros que você vai passar. Bom, no caso, eu só estou passando um parâmetro, então vou passar aqui a letra A. Ó, observe que ele foi substituído, tá vendo? Aquele 1 pela letra A, que é o parâmetro que eu estou passando aqui. Se eu tivesse mais parâmetros para passar, é só passar eles separados por vírgula, tudo bem? Então você dá vírgula B, vírgula C, tá bom? Aí ele vai substituindo os valores dos parâmetros que você tem dentro da expressão da sua variável. Bom, então aqui eu estou com a expressão do A, vou dar um aplicar. Agora ele está somando tudo, filtrando aqui a dimensão A, tá bom? Aí se eu quisesse ou necessitasse fazer essa expressão várias vezes, só que só mudando um parâmetro interno, é só vir aqui na função e mudar esse parâmetro interno, ó, B. Aí a minha expressão já é escrita com esse parâmetro no lugar do filtro de set análises, tá? Quando você tem expressões muito grandes e precisa mudar parâmetros dentro dela, esse tipo de solução é muito útil, tá? Faz você economizar tempo e economizar a sua escrita, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para esclarecer hoje era isso. Espero ter ajudado vocês, espero ter auxiliado todo mundo aí. Desejo a todos muito sucesso e até um próximo vídeo. Valeu!